Monte Alto está com o comércio todo aberto, sem restrição de horário. As academias, salões de beleza, bares e restaurantes também voltaram a atender. A Prefeitura conseguiu, na Justiça, passar da fase 2 para a 3, que permite o retorno das atividades. Desde segunda-feira, o comércio de Monte Alto voltou a funcionar das 9 da manhã às 6 da tarde, como era antes. A Jô comemora muito, depois de mais de 2 meses com a loja fechada. A única restrição é a quantidade de clientes por vez, manter a higienização com álcool em gel na entrada e o uso de máscara. Graças a Deus houve essa reabertura e para nós foi liberdade, né? Muitas contas aí chegando e não tinha meio de arrecadar dinheiro para pagá-las. O novo recomeço foi possível após insistência do prefeito em provar na Justiça que a cidade tem condições de voltar a funcionar pela situação controlada em que está, com poucos casos de coronavírus e a saúde com leitos disponíveis. O Departamento Jurídico do município entrou com agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo após a primeira decisão ter sido negativa no fórum local e conseguiu que Monte Alto avançasse da fase 2 para 3, conforme tabela do governo estadual. Como vocês conseguiram essa decisão na Justiça? Como nós recorremos ao Tribunal de Justiça, a Associação Comercial, através do seu presidente, a sua diretoria, nos enviou um documento dizendo da possibilidade dos empregos perdidos e também das empresas a serem fechadas se o comércio permanecesse fechado. O Conselho Municipal de Saúde também nos deu um documento dizendo da situação confortável que estávamos com os leitos de UTI na nossa Santa Casa. E a Câmara Municipal, através de todos os vereadores, também enviou um ofício à Prefeitura, concordando com ações do recurso feito ao Tribunal de Justiça. Tomamos a decisão de fazer um recurso muito bem justificado. Isso nos levou a ter a decisão favorável ao município. Antes de tentar o recurso, a Prefeitura conseguiu fazer uma alteração na lei orgânica do município com a aprovação dos vereadores, que dá autonomia para o Executivo legislar no horário de funcionamento do comércio, da indústria e prestadores de serviços em casos de pandemia ou endemia. E isso também contribuiu para a decisão da Justiça, que permitiu a volta dos salões de beleza. E junto, bares e restaurantes com 40% da capacidade de ocupação para evitar aglomerações. Com essa nova possibilidade, dentro das responsabilidades também que nós assumimos com os nossos comerciantes, nós pudemos fazer essa retomada de uma forma muito consciente e muito tranquila. Então, a alegria, o positivismo na cidade é totalmente algo visível hoje. Nós nunca fomos alheios ao problema. Nós acreditamos que a doença existe, sim, nós temos essa preocupação, mas a nossa preocupação foi sempre buscar o ponto de equilíbrio entre saúde e economia. As academias também foram reabertas depois de quase 3 meses. Pela fase 3, a amarela, elas ainda não seriam, mas graças à decisão da Justiça, agora foi possível. Nesta aqui, por exemplo, o dono usa um aparelho que libera álcool em alta temperatura, fazendo uma desinfecção geral dos equipamentos. Além disso, a Academia do Fernando recebe um número limitado de alunos por horário. E eles também fazem os exercícios conscientes do cuidado necessário. A gente está mantendo distância, a gente está procurando não revezar os aparelhos e está higienizando toda vez que for usar os aparelhos, álcool em gel 70%. E higienizando também da meio-dia às 2, passando pulverizador nos aparelhos. E o uso da máscara, que é obrigatório. Que sirva aí de exemplo para outros municípios que estão nessa mesma luta, né? É lógico que com toda a responsabilidade de todo o nosso setor de saúde. A partir do momento que os leitos de UTI, tanto da Unimed e da Santa Casa que temos no município, também os 5 respiradores que temos no pronto-socorro, se isso vier a ficar ocupado em uma situação acima de 80%, teremos que retroceder e fazer com que o distanciamento social faça
valer que a pandemia não se estenda e não cause nenhum óbito no município. Gislene Lopes, de Monte Alto, para o Jornal da Clube. Monte Alto, que tem 50 mil habitantes, está com 80% dos leitos disponíveis para atendimento a pacientes com a Covid-19. A cidade tem 32 casos confirmados e uma morte. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene, inclusive esse fato pode servir de exemplo para outras prefeituras da macro-região, né? Isso mesmo, André. E Monte Alto conseguiu alinhar todos os setores e, com isso, o resultado, a vitória na Justiça. E eu converso agora com o advogado Jean Alves. Doutor, Monte Alto é um exemplo de que municípios têm autonomia para tomar decisões sobre a reabertura do comércio quando a saúde está controlada? Boa tarde. Boa tarde, Gislene, André e a você que nos assiste. Sem dúvida, o município de Monte Alto conseguiu fazer uma conexão importante, né? A uma, demonstrar à justiça que os municípios detêm sim competência e titularidade para definir o que constitui atividade essencial de acordo com o princípio da especialidade da localidade. E num segundo momento, estes argumentos jurídicos vieram amparados por critérios técnicos advindos das políticas públicas sociais e em relação à saúde tomadas naquele município. Doutor, se a realidade de um município demonstra que ele está apto a voltar a funcionar, por que então é preciso entrar na Justiça? Porque há um conflito, uma verdadeira guerra judicial, né? Por um lado, a União, o presidente da República decreta o que é atividade essencial, por exemplo, definindo que as academias podem abrir. Os governos estaduais divergem e os municípios optam de acordo com aquilo que está diante da sua realidade. Então, esta instabilidade jurídica, esta guerra judicial, principalmente esse conflito entre municípios e Estado, é que tem gerado a judicialização dessas demandas, quando na verdade deveria ser respeitado a autonomia dos municípios para legislarem e definirem o que constitui atividade essencial e qual é o segmento que pode ser aberto de acordo com a disponibilidade de leitos e também com o número de contaminados pela Covid-19. Doutor, sendo assim, outras cidades da macro-região podem de que maneira fazer o mesmo que Monte Alto? Podem, a princípio, tomar como fundamento este precedente, que constitui um precedente raro neste panorama, e a partir dos fundamentos elencados ali pelo Tribunal de Justiça, evidenciarem que a realidade local de outros municípios também comportam a determinação de abertura e de retorno a atividades que cada município pode determinar o que é essencial ou não para a sua população. E a gente viu em Monte Alto que o prefeito ele se esforçou, conseguiu alinhar com todos os setores e o resultado foi a vitória na Justiça. Isso também contribui para o resultado? Sim, porque uma coisa é você reunir argumentos jurídicos e isso de fato é importante na judicialização. Agora, um aspecto que trouxe riqueza ao fundamento de Monte Alto é trazer critérios técnicos aliados aos argumentos jurídicos. Ou seja, demonstrar que naquele município haverá políticas públicas que evitem aglomerações, que há leitos de saúde disponíveis no caso de superlotação e que, de certa forma, as políticas de saúde estão em ordem. Então, reunir esses critérios da literatura médica e da ciência médica com argumentos jurídicos, isso traz uma riqueza. Lembrando, por fim, Gislene, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, nesta decisão, foi enfático ao dizer que as decisões do Poder Judiciário só podem interferir em atos da administração pública em casos extraordinários e excepcionais. E este não é um caso. Então, basicamente, se decidiu que o Poder Judiciário não pode interferir naquilo que compete ao chefe do Poder Executivo. Doutor, por outro lado, a gente tem visto casos em que a Justiça dá permissão de reabertura, o Ministério Público vem e intervém. Como o senhor analisa essa situação? O Ministério Público é um órgão de fiscalização da lei, uno, né? Mas cada promotor de justiça tem o seu próprio entendimento. Então, em alguns lugares, os promotores entendem que não seria possível a reabertura de determinados segmentos. Em outros, os promotores divergem. Então, diante disso, gera uma judicialização do conflito que acaba por parar no Poder Judiciário, que dará
a palavra final nestes casos. Doutor, voltando a falar de Monte Alto, tem um detalhe. O prefeito conseguiu fazer uma alteração na lei orgânica do município que dá autonomia para o prefeito legislar no horário do comércio, da indústria e prestadores de serviços. Foi uma medida importante também para a decisão na Justiça? Olha, sinceramente, creio que não, né? É uma alteração importante para alinhar aquilo que ele está pretendendo com o ordenamento jurídico local, né? Mas a decisão do tribunal foi justamente no sentido de que, mesmo havendo diferença entre o decreto estadual e o decreto municipal, deve prevalecer a vontade e a autonomia do município. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Até já, Gi.